Antes de começar o vídeo de hoje, deixa eu te dar um recado bem rápido. Para saber mais sobre xamanismo com muita honra e profundidade, acesse o meu site vozdoselementos.com.br. Aliás, eu estarei iniciando uma nova turma do curso de xamanismo presencial aqui em São Paulo. Ouça esse chamado, permita-se sentir. A sua vida está equilibrada? Essa é uma questão muito importante. Muitas vezes as pessoas respondem assim no automatismo: não está equilibrada, Vitor. Ou muitas vezes responde: está muito bem equilibrada, estou procurando manter isso funcionando. Mas analisando de uma forma muito mais pontual, muito mais assim eficaz, né? No contexto xamânico, a gente fala muito da questão de você ter uma vida equilibrada. Mas antes disso, eu quero falar com você sobre o Horus, que está aqui, um dos meus gatos maravilhosos. O Horus, que é esse grande gatinho que trabalha comigo, que me ajuda aqui nos meus processos, né? Que ajuda a minha vida a ficar equilibrada, porque tem energia, a relação com o animal, agora aqui espacial. Bom, como eu estava dizendo para você, essa questão do equilíbrio é muito importante. E no xamanismo nós trabalhamos o equilíbrio em vários aspectos, mas principalmente em 4 aspectos: mental, emocional, físico e espiritual. Então é muito importante você analisar, por exemplo, como está a sua relação com a força, com a energia da sua mente, o quanto você alimenta a sua mente com coisas boas. Por exemplo, cursos novos, uma boa leitura, estudos assim eficazes que trazem conteúdo de transformação para você melhorar no seu dia a dia, né? E aí você sabe do que eu estou falando, o que realmente está te alimentando, aquilo que realmente faz bem para a tua mente, para a tua qualidade de pensamentos, né? Na questão, por exemplo, emocional, como está a sua relação com as suas emoções? Olha só, parece uma pessoa fora de você, né? As suas relações com as suas emoções. Por quê? Como que você se analisa, por exemplo, diante de um fato que emocionalmente é forte, é intenso? O quanto você fica, por exemplo, emocionalmente abalado? E por quanto tempo? Que nível de profundidade você se emociona para você tirar você de uma estabilidade, por exemplo, assim, de uma equalização, de um equilíbrio? Então é importante você analisar tudo isso, e indo também para o aspecto físico, o quanto está equilibrado a sua força física, a sua saúde, o quanto você se cuida, o quanto você dá atenção para suas questões físicas, de fazer um exame, de procurar estar bem com a alimentação, para que o seu corpo esteja bem alimentado e não somente comer, e sim saber se alimentar, saber se nutrir, né? O quanto você percebe isso, o quanto você administra isso. Na questão espiritual, nesse 4º aspecto, o quanto você alimenta a sua relação com o Criador, com Deus, com seus mentores, né? A sua relação espiritual, independente de religião. Xamanismo não se fala em religião, xamanismo se fala em liberdade de espírito. Então é importante você sentir principalmente esses 4 aspectos, tá? E aí você começa a ponderar e ver aquilo que você precisa dar mais atenção. É no emocional? É no mental? É no físico? É no espiritual? Porque um está atrelado ao outro. E quando você deixa um de lado, esse começa a puxar os outros para baixo. Começa a afetar negativamente os outros. Então por isso a importância de andar muito igual. Lógico, evidentemente que é difícil equalizar todos, né? Nós estamos falando de perfeição. E perfeição é uma coisa que nós precisamos trabalhar muito para poder alcançar. Mas faz parte do nosso bem-estar estar acompanhando passo a passo cada uma dessas questões, esses 4 aspectos, como eu disse, que a gente trabalha dentro dessa filosofia maravilhosa, nativa, que é o xamanismo, que não é nada primitivo, deixo isso bem claro, porque, como eu sempre falo, é o passado curando o presente e curando o futuro. Através do quê? De uma regeneração, de um resgate, de você voltar ao sagrado, né? Se conectando com a mãe natureza, se conectando com as forças do universo, com a energia de uma avó lua, com a energia de um avô sol, das irmãs estrelas, da sua mãe terra querida, que te alimenta, te dá essa condição de viver sobre ela. Então tudo isso chama-se consciência e tudo isso chama-se estar em estado de arte, estar em equilíbrio, ou seja, você orquestrando a sua vida. Então você, como um belo maestro, uma bela maestra, né, congruentemente falando, orquestrando a sua vida, é importante você observar esses aspectos. Então eu quero deixar para você agora uma pequena prática e uma dica muito legal para você fazer isso de forma mais eficaz.
Se você fosse dar para você agora, né, mantendo essa dica, mantendo essa evolução, vamos dizer assim, do seu equilíbrio. Se você fosse dar uma nota agora para o seu estado, para o primeiro aspecto, mental, de 0 a 10, que nota você daria? Como está a sua energia mental, né? Se você fosse dar uma nota para o emocional, de 0 a 10, como estaria a sua relação, a sua força emocional? Se você fosse dar a mesma nota de 0 a 10 para o físico, como que estaria a sua relação com o seu físico? Que avaliação você faz da sua força física? E para o espiritual, o quarto aspecto, como está de 0 a 10 a sua relação com essa energia da espiritualidade? Então, faça esse desafio, faça esse pequeno teste pessoal. Não estou falando de auto-julgamento, de autopunição, nada disso. Nós trabalhamos no xamanismo com otimismo, com autoestima elevada, com motivação, né? Então é importante você observar e dar uma nota para você nesses 4 aspectos e aí você sentir qual deles você precisa agora, com mais urgência, com mais importância, olhar com mais carinho e dar mais atenção. É no mental, é no emocional, é no físico, é no espiritual, e aí você começa a equilibrar. Então o que eu vou pedir para você? Escreva aqui o que você achou desse vídeo, compartilhe comigo a sua entrega também, né? O seu depoimento, os seus resultados, o que você está avaliando desses 4 aspectos na sua vida, o quanto você pode trabalhar com isso. Vamos interagir nessa energia. Coloque aqui o seu depoimento, né? Compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que você tem alguém que você vai compartilhar esse vídeo, que você vai ajudar sendo um semeador dessa energia. Compartilhe com seus amigos, para que as pessoas também busquem uma melhoria de vida para elas, né? Curta esse vídeo aqui naquele joinha, curta, compartilhe, se inscreva nesse canal Voz dos Elementos, o canal aqui do YouTube, para a gente crescer junto, fazer essa tribo da bem-aventurança, do bem-estar, crescer junto, para todo mundo estar junto num equilíbrio bacana, nessa teia da vida, tá? E vá fazendo com que a gente esteja cada vez mais junto. Agradeço muito a sua audiência, agradeço muito a sua força, a sua energia, e vamos junto nessa história, fazendo com que tudo fique melhor para todos, ok? Um grande abraço de luz para você, um grande beijo no teu coração e a gente se vê. Arro! Qual o segredo da felicidade? Certa vez conversando com um grande irmão nativo, dentro desse mundo xamânico que eu conheço tantos queridos irmãos, um deles estava conversando comigo uma vez justamente sobre essa questão, que as pessoas buscam muito essa resposta, né? Qual o segredo da felicidade para a pessoa realmente ser mais feliz, né? E aí esse nativo estava me falando justamente sobre esse assunto e eu comentei com ele, né, se ele teria uma visão ou uma resposta para isso. E ele me falou que eles têm uma visão, que eles têm uma forma de pensar em relação a isso, que é justamente a pessoa olhar com um olhar de criança para o mundo. Ou seja, a criança interior está cada vez mais viva no ser humano. Segundo esse irmão nativo, é necessário você ver o mundo com um olhar de criança, sabe? Uma criança astuta, uma criança leve, uma criança feliz. Como é realmente uma criança? Aliás, a criança, ela é assim, vamos dizer, aquele ser, né, que avança, aquele ser que não tem medo, aquele ser que arrisca. A criança, ela tem uma leveza, um jeito de confiar diferente de um adulto, né? O adulto muitas vezes é muito rígido, é muito chato, né, na sua forma de ver o mundo. E aí o que acontece? Ele está abafando, ele está sufocando a sua criança interior, que muitas vezes ele nem lembra que tem, né? Porque a vida, né, cheia de responsabilidades, vai tirando a pessoa dessa leveza e dessa criança que um dia habitou e gerenciou a vida dela. Então é muito importante isso, você avaliar a sua vida, que olhar, que prisma você está vendo o mundo, né? E como as coisas estão funcionando. Então o resultado sempre vem diante de uma verdade que você está trabalhando na sua vida. Então, mantido as devidas proporções, eu confio muito nesse nativo e ele me disse exatamente isso que eu quero reafirmar com você. Olhe o mundo com o olhar de criança, olhe o mundo com o olhar e a leveza de uma criança. Isso é muito importante. E assim você poderá fazer com que a sua vida seja uma vida muito mais alegre, muito mais leve, muito mais assim de resultados, porque é importante isso, né? Você ter resultados que te leve a um contexto de felicidade. Então, sinta essas palavras que eu estou te falando, sinta esse conselho que veio desse nativo, quando ele falou exatamente olhando para mim, Vitor,
Olhe o mundo com o olhar de criança. Deixa a criança interior estar presente nas suas ações, na sua vida, conduzindo teus passos, né? E aí você vai ver como as coisas ficam muito mais leves, muito mais fáceis. Evidentemente, nós estamos falando de uma metáfora, mas essa metáfora, ela tem que ser aplicada na prática, porque senão a gente não consegue resultados. Então, pensa nisso que eu estou te falando. Confia mais, acredita mais, seja mais alegre, deixa a sua leveza interior fluir, siga mais a sua intuição, né? E aquela coisa, se um dia perguntar para você assim, o que você quer ser quando crescer, né? Como a gente fazia essa pergunta lá atrás, diga para essa pessoa, quando eu crescer, eu quero ser criança. E eu tenho certeza que você vai estar descobrindo um dos maiores segredos para ser feliz. Essa simplicidade de ver o mundo com o olhar de uma criança, certo? Então, quero que você fique com essas palavras, que você compartilhe isso, tudo que nós estamos falando aqui. Esse nosso vídeo hoje é especial para essa criança que está aí dentro de você. Se você sentir que tem alguém que você possa compartilhar esse vídeo, compartilha, seja um semeador dessa energia maravilhosa, que é essa força que nós estamos fazendo aí do mundo ser melhor, né? Inscreva-se aqui no canal do YouTube, clica aqui, faça parte dessa tribo, receba cada vez mais essas notificações que enriquecem a nossa alma, porque essa é uma das minhas missões, de passar para você intuição, de passar inspiração, de ajudar você a se realizar e a se transformar. E assim a gente vai seguindo nessa bela jornada da vida. Tudo bem então? Posso contar com você? Que você se inscreva, que você compartilhe, que você participe dessa história. E ó, você que está assistindo esse vídeo, curta esse vídeo, escreve aqui embaixo dele aquilo que você sente, aquilo que você está compartilhando aí junto com essa força, né? O que você percebeu de tudo isso que nós estamos falando, ok? E vamos junto nessa jornada. Um grande abraço de luz à sua criança interior, que eu honro e reverencio. Arro! O poder da tribo em sua vida. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. No contexto xamânico, né, nesse contexto maravilhoso da filosofia do xamanismo, principalmente baseado nos nativos norte-americanos, os quais fazem parte a maioria dos meus ensinamentos, que é a diretriz principal do meu trabalho, eles falam muito sobre o poder da tribo, né? Mesmo assim, a gente pensa que isso é algo muito antigo, muito tribal, né? Uma coisa assim que vem lá de trás e está lá no passado. Não, é justamente isso que eu quero falar com você. Essa força chamada tribo é uma coisa que faz muito parte da nossa vida. Se você parar para pensar e olhar a sua vida, você tem a sua tribo, a sua família, você tem uma tribo, o seu local de trabalho, você tem uma tribo, os seus amigos, né? Então tudo isso e essas forças, essas energias que fazem parte da nossa história influenciam muito o nosso caminho. Então, mantendo essa metáfora, mantendo esse ensinamento, eu peço para você analisar nesse momento como estão as suas tribos. A que tribo você pertence? E mais que isso, por que você hoje, aí dentro do seu processo de vida, do seu processo consciencial, do seu processo espiritual, por que você está nessa tribo, nessa família que você está hoje? Por que você nasceu aí? Qual o propósito de você ter nascido aí? O aprendizado, né? Essas relações que você tem aí com a sua família, essa sua tribo familiar. É muito importante você analisar isso. Outra questão, por que você está no trabalho que você está, na empresa que você está, fazendo parte dessa tribo? Qual o seu papel aí? Qual a sua força que te trouxe aí e o porquê que você está aí? Né? Qual o significado disso tudo? A sua tribo de amigos, né? O porquê que você tem essas pessoas como amigos, o quanto elas influenciam você, o quanto isso faz bem para você, e se faz bem demais, é muito bom, né? Porque trabalha um processo de felicidade. Então, a gente tem assim sempre no xamanismo essa condição de avaliar e sentir o nosso nível de felicidade e principalmente o nosso nível de felicidade com as nossas relações. É importante você sentir isso e ver como essas tribos estão atuando na sua vida, se estão te fazendo bem,
se estão te fazendo mal, se estão ajudando você a crescer, ou se estão segurando você para você ficar dentro de um processo de sono, vamos dizer assim, né? Consciencial. E aí o que você tem que fazer? Começar a medir isso e, obviamente, procurar com cuidado, com carinho, estar buscando uma tribo que faça você melhor, buscando um caminho que faça você melhor. Então aí entra a maturidade, entra a responsabilidade de você trazer para você aquilo que realmente você quer na sua vida, tá? E por isso eu quero que você faça uma reflexão sobre essa colocação que eu estou fazendo para você, porque as nossas amizades, a nossa família, o nosso trabalho, as nossas relações, elas são fundamentais para ajudar o nosso processo de vida, né? Baseado em quê? Baseado no que elas estão trazendo como enriquecimento para a nossa vida. E se não estão trazendo enriquecimento, é importante você repensar algumas questões, né? Então, por favor, faça isso, dá uma analisada, dá uma sentida principalmente, né, em tudo que eu estou passando para você e começa a perceber quanto isso é fundamental para você, ou quanto isso é importante para você. E aí, eu te peço uma gentileza, curte aqui o nosso vídeo, digita, escreve, dá o seu parecer, o seu ponto de vista, né? a sua expressão do coração em relação a tudo isso, né? É importante essa troca. E aí, compartilha esse vídeo com pessoas que você sabe que precisam ouvir isso, pessoas que você vai ajudar com essas colocações que eu estou fazendo aqui agora. Vamos curtir, inscreva-se aqui no canal Voz dos Elementos, que é um canal que é voltado para isso, para ajudar as pessoas a melhorarem, a terem mais qualidade de vida e usando o quê? Uma sabedoria ancestral fantástica, maravilhosa, que é essa força do xamanismo, que traz muito conhecimento quando é feito realmente com muito carinho, com muita responsabilidade, como eu procuro fazer sempre, ok? Então, vamos lá, vamos compartilhar. Vamos digitar aqui a sua opinião, vamos estar junto aqui dentro dessa tribo e que a gente possa ter realmente uma semana maravilhosa, iluminada e que você tenha uma semana muito sagrada. Um grande arro para você, um beijo no seu coração.